Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para falar um pouquinho, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Desde já, eu peço que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, de acordo com aquilo que Ele tem me dado, que a gente tem aprendido. Que eu gostaria de estar passando um pouquinho aqui, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Bom, eu estava lendo um livro, né, do Tiago Brunet, um dos livros dele, e ele diz que nós somos a média das pessoas que convivemos e dos livros que lemos. Né? Se eu vivo num ambiente que, vamos dar um exemplo aí, que fala muito palavrão, pessoas falam muito palavrão, daqui a pouco eu estou falando palavrão. Se eu vivo num ambiente de bebedeira, muito provavelmente eu vou acabar me inclinando para isso. Então, nós somos essa média, né? A convivência naturalmente nos molda a determinados padrões do grupo, né, de pessoas que eu convivo. Então, isso acaba sendo natural. Por isso é um dado científico. Então, a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? E dos livros também que lemos, né? E com base nesse dado, nesse dado científico, aí me veio a pergunta: se eu aceitei Jesus, se eu tenho Cristo na minha vida, se Ele vive em mim, se eu vivo para Ele, se eu quero viver o tempo todo com Ele, então Cristo é a minha média. Eu tenho que ter as atitudes, o coração como de Cristo, porque Ele é a minha média. Se eu devo ter os mesmos pensamentos que Ele teria. Sim ou não? Se eu aceitei Jesus, logo é a pessoa com quem eu convivo, a minha média deve ser Ele. Eu devo ser a média de Cristo, na verdade, né? Então, irmãos, olha só o que diz lá em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Seguir Jesus, irmãos, é ser como Ele aqui na terra, né? É ser a média dele, né? Com o coração voltado para Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo as atitudes parecidas com a de Jesus, ou seja, abrir mão das minhas vontades, é ser a média de Cristo, porque Cristo, ele se fez pecador por nós, mesmo ele falando: Pai, se possível passa de mim, ou seja, ele abriu mão da sua vontade, ele negou, né? E a gente tem que negar a nós mesmos para a gente fazer a vontade dele, sermos essa média, termos esse coração, né? E sabe, irmãos, aí me veio, né, essa pergunta: se eu tenho Cristo, eu devo ser a média de Cristo. Mas Jesus, eu até anotei aqui, ele é puro, nós somos cobiçosos. Ele é pacífico, e nós com os nervos à flor da pele, né? Jesus é cheio de propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha meta traçada, né? E nós cheios de distrações, qualquer coisa nos tira do foco, não faz a gente mudar, e é a nossa natureza. Ele é agradável, né? Jesus é agradável, e nós somos o quê? Rebeldes. Ele é espiritual, e nós somos apegados nessa terra. Então, aí a distância parece ser imensa, né? Parece que a gente está longe. Tenho certeza que alguma desses exemplos que eu citei, a gente se encaixa, ou até mesmo em todos. Nós somos seres humanos, né? Mas nós devemos ser a média de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. E se eu disser que nós temos Jesus no coração, que nós podemos ser a média, nós já temos Ele. Se eu me entreguei, como eu disse no começo, é porque Ele mora no meu coração. Jesus, o meu coração é morada dele, né? Olha só, Gálatas 2:20, que Paulo fala: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Então, se eu aceitei, se eu verdadeiramente tenho Cristo, logo ele vive em mim, né? Ele se entregou por mim e por você. Ele se mudou para o meu coração, ele se mudou para o seu coração, né? Se cremos em Cristo, ele vive em mim. Então, irmãos, temos ele dentro de nós. Uma porção dos mesmos pensamentos de Jesus. Nós temos, mas a gente muitas vezes não pratica. Muitas vezes a gente não deixa, vamos dizer assim. Né? Mas ele está em nós. Ele está com certeza em nós. Olha só, 1 Coríntios 2,6, o que Paulo escreve. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá bem claro, irmãos. Se nós aceitamos Jesus, nós temos a mente de Cristo. Nós temos, ele mora no nosso coração. Aí me vem novamente outras perguntas. Se eu tenho a mente de Cristo, por que eu ainda penso como eu? Não penso como Cristo, né? Paulo mesmo fala, né? Tudo que eu não quero fazer, eu faço, né? E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porque eu tenho atitudes que Cristo não teria. Já parou para pensar, né? Porque eu tenho tanta manha, eu sou tão orgulhoso, sabe, irmãos? Porque eu me irrito no trânsito. Tem uma série de outros porquês e por aí vai. Porque aquela pergunta, né, que a gente já conhece, a gente sempre fala, antes de fazer alguma coisa eu pergunto, será que Cristo faria? E geralmente a gente faz, e Cristo não faria. Né? Então, por quê? Né? Aí eu tenho uma ilustração que eu acho que vai ser bem interessante. Tinha uma cidade do interior, né? E uma cidade bem simples, o progresso ainda não tinha chegado, e tinha uma senhora nessa cidade que morava lá, e ela desde pequeno, desde a infância, não tinha luz elétrica, não tinha chegado a luz elétrica, e ela já com uma certa idade, né, já era uma senhora, a luz chegou nessa cidade, no bairro que ela morava, né, e todos colocaram eletricidade na casa e essa senhora não, e passou um tempo e ela não viu necessidade, não colocou. E aí os vizinhos, né, os amigos tal, eles começaram a falar para ela, põe porque é bom, vai te ajudar bastante. E ela resolveu colocar, fez toda a instalação na casa e veio a companhia elétrica e instalou energia. Aí ela já tinha luz na casa dela. E passando algumas semanas, já estava funcionando tudo bonitinho, foi o funcionário da companhia elétrica, né? Ele foi fazer a leitura para fazer, né, para tirar a conta e tal, ver o consumo. E ele se assustou a hora que ele viu o consumo, que praticamente nada, foi praticamente zero esse consumo. E aí ele falou, ó, deve ter alguma coisa errada, né? Às vezes não está funcionando, foi feita a instalação, porque por ela ser a última, a que não queria, então ela já ficou um pouco conhecida. E ele foi perguntar para ela, falou, minha senhora, tá funcionando bem a luz aí da sua casa? Tem algo errado? Né? Não está chegando a energia? Porque o consumo foi praticamente zero, inexistente, não tem como nem fazer a leitura. Ela respondeu, não, está funcionando perfeitamente. Ele perguntou, mas a senhora está usando? Ela falou, sim, estou usando sim. Ele falou, sério, está usando? Mas não foi quase nada. Não, então, eu uso assim. Quando escurece, eu acendo todas as luzes da casa, aí eu pego, acendo com o meu fósforo, acendo todas as velas, e depois que eu acendi as velas, eu vou lá e apago as luzes. Então, irmãos, ela tinha eletricidade na sua casa, irmãos. Foram feitas as instalações, mas não houve nenhuma mudança. Você entende? Cristo é a luz, ele é a eletricidade, a casa é o nosso coração, ele faz morada. Então ele veio, fez a instalação e a gente não usa. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós somos salvos, mas o coração sem mudança. No culto de quinta-feira, nessa última quinta-feira,
Até a gente comentou que Deus, ele te ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixar você desse jeito. Ele quer te transformar, ele quer te mudar, ele quer que você tenha a mente de Cristo, né? E confiamos em Cristo que ele é o nosso Salvador, mas às vezes a gente resiste à transformação. E ele não aceita menos que isso, ele quer você transformado, ele quer que você viva o melhor que ele tem para você. Mas existem lugares, irmãos, que se a gente não atingir certa maturidade, a gente não alcança, né? Pensa numa criança que quer pegar um doce na geladeira, ou quer pegar um copo que está no armário. Ela não alcança, ela tem que pedir para o pai pegar. E por quê? Porque ainda ela é uma criança, ela não tem altura, né? Maturidade para fazer isso. E se a gente não tiver maturidade, vai ter lugares que a gente não vai conseguir alcançar, né? A gente reconhece que Cristo é nosso Salvador, mas existem lugares que a gente não vai conseguir alcançar, bênçãos que a gente não vai conseguir atingir se a gente não tiver determinada maturidade. Já parou para pensar se a gente deixasse esse interruptor aceso o tempo todo, vivêssemos na luz de Cristo? Se nós nos empenharmos em viver sobre o brilho de Jesus, como que seria a nossa vida? Já parou para pensar, irmãos? O mesmo que salvou, ele quer transformar o nosso coração, como eu te falei. Olha Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, Deus mandou Jesus, né, para sermos conforme a imagem dele. E a imagem não é física, né? É óbvio que não é física, mas é na atitude, é na maneira de falar. A gente sempre fala que a maior pregação que a gente possa ter é aquela que a gente não fala, no nosso comportamento, na nossa vivência, na nossa vida espiritual, nos nossos valores, né? Então é isso que nos traz a mente de Cristo, isso que nos traz a maturidade, né? Mas eu fiz toda essa introdução, vamos dizer assim, para falar de um aspecto apenas, que eu acredito que seja um dos mais difíceis, né, que Cristo tem, que para se ter um coração como o de Jesus, né, que é um das questões mais complicadas, que é o perdão. Vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Irmãos, pode ficar tranquilo que eu não vou estourar o tempo, tá? Eu vou terminar dentro do tempo aí que a gente está proposto, tá bom? Então eu queria falar sobre perdão. Quando alguém te fere, ou quando você fere alguém, né, quando tem alguma mágoa, existem 3 formas da gente lidar com esse sentimento, com essa mágoa. Fugir, lutar no sentido de confrontar, ou perdoar. Ou você foge, ou você confronta, ou você perdoa. Fugir, né, irmãos, é sair da relação, é não conversar mais, é evitar o contato. Acabou, tô de mal e não quero mais saber dessa pessoa. Fugiu. Aí tem o lutar, né, que é partir mesmo para o confronto. Não, você tá errado. Ou muitas vezes a gente piora mais as coisas, porque aí a pessoa te ofendeu, aí você vai lá e ofende e acaba de repente desenterrando coisas e fica muito pior. Então eu acho que o confronto é o pior de todas as situações, mas tem o que Cristo faria, o que eu e você devemos fazer, que é perdoar, né? Irmãos, falando nessa questão do confronto, eu lembrei agora, os dois lados sempre têm a sua verdade, né? E a minha verdade absoluta é diferente da verdade absoluta do outro, mas só existe uma verdade absoluta, que João responde lá em João escreve, aliás, né? Jesus responde em João 14,6, que é um versículo muito conhecido. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a verdade, né? Ele é a verdade. Ele sim é a verdade absoluta.
E se Jesus é a verdade absoluta, ele mora em mim. Logo, quando eu conheço essa verdade absoluta daquele que mora em mim, vejo que ele diz que tem que fazer o quê? Perdoar. Por quê? Porque ele é a verdade absoluta. E se ele é a verdade, ele mora em mim, eu tenho que perdoar. É o que ele diz. Se eu tenho o coração dele e a verdade é ele, então a verdade diz que eu tenho que perdoar. Amém? Vocês estão entendendo? Olha só, que poderoso isso. João 8,32, muito conhecido também. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade absoluta de Cristo. O perdão, ele liberta. Você não vive mais com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquele desejo, com aquele sentimento destrutivo. Sabe, irmãos? E então, eu vou dar um exemplo aqui do maior coração que a terra, maior coração perdoador que a terra já teve, tá? Falo com toda a propriedade, é o maior que já teve e não vai existir outro, nem se nascer, não vai ter, que é Jesus. Ele é o maior coração perdoador, né? Quando ele selecionou os discípulos, ele já sabia que eles iam cometer algum tipo de erro, alguma coisa que poderia ofender Jesus, que poderia magoar Jesus, né? E ele ficou 3 anos e meio com eles, convivendo diariamente com eles, depois de todos os seus ensinamentos, depois de tudo aquilo que ele passou, de todos os milagres, de tudo que ele ensinou, de todo o evangelho que ele passou para os seus discípulos, logo no finalzinho, Pedro negou, Tomé não acreditou na ressurreição, o próprio Judas traiu, né? Não precisa nem falar. Quando Jesus estava no Getsemane e Judas chegou, todos os discípulos saíram correndo, né? Exceto Pedro, que ficou lá, mas cortou a orelha do soldado. Entendeu? Então, Pedro, além de negar, ele amaldiçoou, né? Então, e Jesus, ele sabia de tudo isso, né? Porque ele avisou Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Na ceia, na celebração da Páscoa, da última Páscoa que os discípulos fizeram com Cristo, João pergunta para Jesus, né? Pedro fala assim, que Jesus fala que um deles ia trair. Ele pergunta, e João pergunta para Jesus, Jesus fala, vai trair, vai ser Judas. Então, e mesmo assim, Jesus tinha um coração perdoador, né? E olha a resposta que ele dá sobre tudo isso que aconteceu com ele, antes de acontecer, lá em João 13, de 1 a 5, que é uma leitura maravilhosa. A gente começar a se prender nos detalhes, a gente vê o quanto isso é lindo. Ora, João, irmãos, 13, do 1 ao 5. Vamos ver a resposta que Jesus dá de toda essa situação. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiaria às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha, irmãos, é maravilhoso esse texto. Isso aqui, é muito profundo. Vamos imaginar a cena. Era a celebração da Páscoa. É uma das festas mais importantes da cultura judaica. Jerusalém estava lotado, né? Jesus era primavera, então era muito sol e calor, né, nesse período, né? Não tinha asfalto, então as estradas eram secas, era empoeirada, né, com o sol. Os discípulos estavam longe de casa, ou seja, vieram
de longe, né, caminhando, provavelmente. Aí imagina como seria bom uma aguinha no seu pé, né? Cansado, já tinha terminado a Páscoa, então eles estavam celebrando lá em Jerusalém. Aí você imagina, irmãos, caminharam o dia todo, cansados. Imagina a cor do pé, né? Todo mundo, quando era criança, eu muitas vezes, né? E com aquele pé preto, minha mãe falava, vai tomar banho. Eu falei, não, mãe, eu só vou lavar o pé. Né? Imagina a cor do pé, não tinha tênis, né? O sapato fechado, geralmente era sandálias. Então, dá para se imaginar, irmãos. E aí, no versículo 3, olha que lindo. Sabendo sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Irmãos, Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, com toda a sua autoridade, mesmo ele sendo Deus, ele lavou o pé de todos os discípulos, dos 12, um a um, pé sujo por pé sujo. Tem noção disso? Sabe, irmãos, é um dado curioso, mas vale muito a pena a gente saber que nos tempos de Jesus também existia uns níveis as classes, né, os níveis de empregados, vamos dizer assim, de servos, né? E o servo, e não era qualquer servo que lavava o pé do seu chefe, né? Do seu amo, vamos dizer assim. Não era qualquer um. E era comum a prática do servo lavarem o pé dos seus senhores. Isso era comum, mas não era qualquer servo. Era a mais baixa classe de servos, né? A primeira classe, né? A classe mais baixa de servos, que era só esse que lavava o pé. Vamos dizer assim, era o menor da classe, era só esses que lavavam os pés, os outros não lavavam. Aí, irmãos, o Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que tudo se criou através dele, se ajoelhou, colocou uma toalha e foi lavar o pé. Se fez servo. O único que tinha o direito de que lavássemos o pé dele foi o que lavou. O que deveria ser servido foi quem serviu. Sabe, irmãos? E o mais interessante é que esse episódio ocorreu horas antes de Jesus ser preso e crucificado. Mais do que tirando a sujeira, Jesus já estava tirando as dívidas, já estava perdoando os discípulos, inclusive Judas. Jesus já sabia o que ia ocorrer, né? Tanto que eu falei, né, que em Getsemane os discípulos que estavam com ele correram, só ficou Pedro, mas cortou a orelha. Logo depois ele negou e amaldiçoou Jesus. Judas nem estava lá, ou melhor, ele apareceu lá porque ele já tinha traído, né? E Jesus sabia de tudo isso e lavou o pé. Mas olha, no próprio capítulo 3, no versículo 7 de João, olha o que ele fala. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-los depois. Agora você não está entendendo porque eu estou lavando o pé, mas depois vocês vão saber, né? Então, irmãos, Jesus perdoou os pecados dos discípulos, o que os discípulos fizeram contra ele, de negar, de fugir, de traí-lo. Jesus perdoou antes, né, de terem cometido. Ele ofereceu misericórdia antes deles procurarem. Sabe, irmãos? Então, o segredo da gente ter um coração de Jesus é mudar a nossa visão. É tirar a visão daquele que me feriu e vir para aquele que me salvou. É olhar para ele, né? Aí a gente fala assim, mas essa ferida é muito profunda, né? Só de ver essa pessoa eu já fico irritado. E por aí vai, irmãos. Mas se eu não consigo perdoar, se eu não consigo dar o perdão, eu estou dizendo que o perdão de Cristo por mim, pelos meus pecados, que a morte dele já não tem mais valor. E isso
não pode, né? Isso eu tô negando a Cristo, eu tô falando que não tem efeito, não tem efeito a sua morte por mim, né? E não faz efeito na minha vida. Então, irmãos, se ele vive em nós também podemos fazer o mesmo. Se ele perdoou, podemos perdoar. Ele tem o coração perdoador, né, irmãos? Então, nós podemos ter o coração que perdoa como o dele. Aí você diz, não, mas a culpa não foi minha, eu fui enganado, eu fui traído. Ele que me magoou, ele que tem que vir pedir perdão. Irmãos, Jesus também não foi. Jesus estava certo. Ele foi magoado, ele foi traído, ele recebeu os nossos pecados. E ele, como eu falei, o que merecia ser servido foi o que serviu. Então, ele que foi o injustiçado e ele perdoou, por que nós não, né? Então, irmãos, quando você tem razão e você oferece para lavar os pés daquele que tem ofendido, geralmente os dois se ajoelham, né? Normalmente os dois acham que tem razão, mas aquele que se oferece, geralmente os dois, um lá acaba lavando o pé do outro. Max Lucado, que é um autor, né, que eu já li alguns livros, eu gosto muito também, que fala assim, ó, as relações não prosperam porque o culpado é castigado, mas sim porque o inocente é misericordioso. Então, se você quer vingança, quer tem um desejo ruim, quer desejar o mal daquela pessoa, não vai mudar nada, o seu sentimento vai continuar, mas se você oferece misericórdia, perdão, você vai viver melhor, vai viver em paz. Não necessariamente você precisa conviver com aquela pessoa, mas pelo menos você não retém aquilo, você pode lembrar, né? Você não esquece, mas você lembra com misericórdia, né? Você não tem sentimentos destrutivos, né? O perdão não abona a consequência, né? Mas dá um bálsamo para o coração ferido, sabe, irmãos? Então, o próprio Judas foi perdoado, né? Mas ele mesmo não se perdoou, entende? Então, a gente precisa entender que o perdão se faz necessário. Sabe, irmãos, tem uma outra ilustração. Quando todo mundo acho que já arrancou algum mato de algum matinho que está crescendo, de alguma planta, de algum vaso, você tira facilmente, mas experimenta tirar de um mato que já cresceu muito, que já está com a terra seca. A hora que você puxar, vai ficar um buraco. A raiz vai sair com tudo, né? Um matinho fininho você puxa, sai uma raizinha muito fácil. Vai ser duro de arrancar. Então, quanto mais o tempo passa, mais esse sentimento cresce, mais difícil é, mas não é impossível. Creia em Jesus, tenha o coração voltado para Ele, olha para Ele. Amém? Eu queria agradecer, queria fazer uma oração para que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém? Pai, eu quero te agradecer neste momento, Senhor. Pai, venha ficar com os teus ouvintes, com os teus servos, Senhor Jesus. Pai, dê uma bênção especial para cada um deles nesse domingo, Senhor. Pai, que nós possamos ter o seu coração perdoador, ó Pai. Que possamos ter o coração, ó Pai, que oferece misericórdia, Senhor. Pai, venha falar melhor em cada coração, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Nos dê o bálsamo do teu perdão, da tua virtude, Senhor, da tua sabedoria, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e vamos crescer em Cristo, sempre. Deus abençoe. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo,